sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês quais foram as atualizações do template elétrico do curso Revolução Elétrica, a versão 1.5 do nosso template. Eu já estou aqui na página inicial do Revit e eu quero mostrar para vocês então essa versão. Tem alguns templates carregados aqui, algumas versões do próprio template Revolução Elétrica, desde a versão 1.4.1. Lembrando que o template começou na versão 00, quando a gente lançou ele para o curso, e agora ele já está na versão 1.5, essa última aqui que eu carreguei. Então, eu vou apertar OK para ele abrir um projeto em cima desse template. E essa é a página inicial do nosso template. Aqui a gente tem todas as famílias, nós estamos em uma vista em planta baixa, que se chama apresentação, porque aqui a gente quer mostrar a maioria dos componentes que a gente tem aqui no nosso template. Então, a gente organizou aqui por quadros de acordo com o tipo dessas famílias, começando com os quadros de distribuição e barramento. Aqui a gente tem quadros da Tigre de PVC, de embutir e de sobrepor. Os novos quadros que a gente acrescentou são esses de sobrepor. Vou abrir uma vista 3D aqui para mostrar. Esses quadros aqui de embutir já tinham no template. Veja que aqui eles estão com a porta aberta, mas a gente tem a opção também de mostrar a porta e de abrir a porta. Olha só, que a gente pode mostrar a portinha do quadro aberta, que a gente consegue visualizar todos eles. Tem desde o tamanho 3 a 4 disjuntores até 64, que são todos os tamanhos disponíveis no catálogo da Tigre. Já os quadros de sobrepor vai do tamanho 3 a 4 disjuntores até 18 a 24, que são os tamanhos disponíveis no catálogo da Tigre. Então veja que esses componentes são muito úteis para projetos elétricos. Aqui do lado também a gente tem os barramentos, barramento neutro e barramento terra, desculpa, que a gente insere nos quadros para a gente fazer o detalhamento com a fiação, com os disjuntores. Nesse outro quadrinho aqui a gente tem os quadros de VDI, voz, dados e imagem, que são quadros utilizados nos projetos de telecomunicações. Da mesma forma, a gente vai ter os quadros de embutir e os quadros de sobrepor, desde os tamanhos 20 por 20 até o tamanho 80 por 40. Deixa eu virar ele para cá, que dá para visualizar um pouquinho melhor os detalhes desses quadros. Olha só, é pouca diferença entre um e outro. Famílias de tags, a gente tem várias também. Vejam que essas tags aqui, elas também são famílias que a gente coloca para colocar alguma informação desse quadro. Essa informação aqui, por exemplo, é o nome do painel. Aqui já é a altura do ponto. E tem várias outras tags, como a descrição. Se eu mudar aqui, ele vai carregar a descrição. Deixa eu ver, aqui ele não está puxando, mas dependendo do painel, ele vai puxar, como aqui, por exemplo. Aqui ele está puxando a descrição do quadro VDI, quadro sistema VDI de embutir. Poderia mudar também, alterar essa tag para altura do ponto e nome do painel, que a gente precisa acrescentar. Agora, quadros de medição, a gente tem essas opções aqui, que é uma medição aérea, com poste aqui, um poste duplo T, uma medição com entrada subterrânea e saída subterrânea em mureta,
Olha só, padrão de entrada individual, subterrâneo. E esse daqui é individual, que chega aéreo também e sai subterrâneo para o cliente. E a gente, além dessas famílias que estão no template, a gente tem mais um acervo de famílias, que é no Drive, onde a gente não traz as famílias aqui para o template para não ficar tão carregado. Mas a gente tem quadros metálicos com barramento espinha de peixe, tem outros tipos de medição também, da Copel, da CEMIG, da Enel. Então tem mais opções de medição para a gente utilizar no projeto. Caixas de passagem, a gente tem caixa de passagem de piso, olha só, essa daqui é da Tigre também, ela tem 4 saídas. Essa daqui é uma caixa de passagem paramétrica de concreto. Esse tipo de caixa de passagem a gente utiliza bastante também nos projetos elétricos para colocar na área externa da edificação, entre a medição e o quadro interno de distribuição, por exemplo, ou para fazer iluminação externa, e a gente consegue parametrizar, fazer alteração aqui desse tamanho da caixa. Por exemplo, se eu quiser 30 por 30 por 70, a caixa ela vai se adaptar ao tamanho. Aqui a gente tem as caixas CPT, que são caixas de passagem, tem do tamanho 15 por 15 até o tamanho 40 por 40. Essas caixas de passagem aqui, deixa eu ver quais são elas. É uma caixa de passagem TAF de 9,8 por 9,8 e altura de 5,7. É bem útil também para iluminação externa, ela pode ser utilizada. E essa é uma caixa de passagem no piso com tampa cega, uma caixa metálica. Essa daqui é uma caixa de piscina, uma caixa de passagem específica para iluminação de piscina. Tem até a descrição dela aqui, caixa de passagem de piscina com base quadrada e tampa inox, fabricação em termoplástico, ABS injetado. Essas caixas são caixas 4x2 e 4x4 com tampa cega. Elas também vão ter a sua utilidade no projeto elétrico e de telecom. Esse é um balde de passagem, uma caixa de inspeção cilíndrica. Deixa eu criar uma vista 3D para mostrar ela melhor. Olha só os detalhes dessa caixa. Ela também pode ser utilizada em ambientes externos para chegada de energia, caixa de inspeção de aterramento, iluminação também. Caixa de passagem 3x3, essa daqui é octogonal. Aqui a gente tem eletrodutos, todos os tipos de eletrodutos do nosso template. Então, eu aumentei o nível de detalhe para alto para a gente conseguir visualizar. Tem eletroduto azul para a rede de telecom. E esses eletrodutos a gente pode alterar o tamanho deles também. De telecom a gente tem só duas opções, 25 e 32 milímetros, nesse que é corrugado azul. Aqui o amarelinho a gente tem as opções 16, 20, 25 e 32. Então a gente pode alterar esses tamanhos aqui, que ele já aumenta também no tamanho real que vai ser instalado lá na obra. Aqui eletroduto amarelo de novo, eletroduto corrugado reforçado laranja. Esse daqui é o condulete, eletroduto rígido roscável, esse daqui é o rígido roscável de PVC. O condulete está aqui, a gente tem as famílias de condulete em PVC, também tem os tamanhos disponíveis aqui, 20, 25 e 32, e tem as caixas de passagem aqui, os conduletes, para a gente trabalhar com infra aparente. Depois eu vou mostrar um modelinho que eu criei também para mostrar outras configurações do template para vocês. Esse aqui é cabo de cobre nu, que tem a opção 35 e 50 milímetros. E esse é o eletroduto PEAD, que ele também é flexível
e é corrugado. Então, a gente tem todas essas opções de eletrodutos, tem as tags aqui também para a gente identificar o diâmetro do eletroduto em milímetro e em polegada. Então, aqui, ó, tem milímetro, tem polegada, tem as duas opções. Tem a opção de descrição da curva aqui, da conexão de conduíte. Tem uma tag, que é o identificador para a conexão do conduíte. A gente precisa informar esse valor aqui em identificador. E aí ele já vai aparecer um número aqui que eu informei, número 1. Então, se você quiser fazer aquela tabela com o número de itens e identificar cada conexão aqui com o seu identificador, fica interessante também colocar essas tags para não ter que ficar enchendo de textos. Esse daqui substitui o texto, ou seja, fica com aspecto mais limpo ali na vista. Aqui a gente vai ter os condutores, que é para fazer o detalhamento avançado do QDC. Nós temos aqui as opções dos condutores: branco, vermelho, verde, azul e preto. Então, com isso a gente consegue fazer um detalhamento no quadro de distribuição. Aqui a gente tem também os cabos multipolares, que a gente pode utilizar para iluminação externa, quando for uma iluminação sem caixas de passagem e sem eletrodutos, na verdade, e aí a gente quer ligar direto com a fiação enterrada, a gente pode utilizar o cabo multipolar. Desse lado, a gente tem as tomadas, todos os tipos de tomadas. Tem tomada para embutir no teto, tomadas de parede de vários tipos, 10 amperes, 20 amperes, com USB, uma tomada dupla, tripla, quádrupla, tem de 6 também, tomadas para piso dupla e tomada simples para piso de 20 amperes e de 10 amperes, tem essas duas opções. Que a gente tem ponto de força, placa aqui com saída para fio, ponto de força no teto, de embutir no teto, tomada industrial, tem vários modelos aqui, amarela, azul, vermelha, 2P mais T, 3P mais T, 4P mais T, tomada dupla mais USB, vários tipos de interruptores, inclusive a gente consegue criar mais tipos aqui e a gente inclusive ensina a criar no curso Evolução Elétrica. Então, alguns modelos que a gente colocou aqui na apresentação é de uma tecla, duas, três, duas teclas em caixa 4x4, quatro teclas, 5, 6 e aqui interruptores simples e paralelos. Como eu comentei com vocês, tem várias outras opções também. Olha só, a gente tem 6 teclas simples. A gente consegue fazer essa alteração. Nesse outro quadro, a gente tem os interruptores mais tomadas. Então, é uma tomada e um interruptor na mesma caixinha, na mesma placa. Tem também em caixinha 4x4, 2 interruptores mais 2 tomadas, uma tomada e 3 interruptores, 2 tomadas e 4 interruptores. Então, tem várias opções. Tem a opção com USB, tomada, USB, mais 2 interruptores. O USB está sendo muito utilizado em casas de médio, alto padrão e até em casas mais simples mesmo, porque as pessoas gostam de ter o USB para carregar o celular. Então é interessante deixar um ponto do lado da cama, para as pessoas poderem carregar seus equipamentos ali de forma mais rápida. Aqui nesse outro quadro a gente tem rede, telefonia, CFTV e antena. Então tem vários componentes, vários itens aqui para a gente utilizar nos projetos de telecomunicações. Essa simbologia aqui é de ponto de telefone, então tem as simbologias diferentes aqui de acordo com a altura. Então tem ponto de telefone baixo a 30 centímetros, médio 1 metro e alto 2 metros.
Essa simbologia um pouco diferente já é para ponto RJ45, ou seja, para internet. Também a gente tem essa diferenciação na altura, baixo, médio e alto. Mesma coisa para ponto de TV aqui, entrada para cabo coaxial, HDMI, ponto de HDMI. Esse ponto aqui é de interfone, então a gente tem o interfone interno e o interfone externo. Essa daqui é uma câmera que já está acoplada aqui a uma caixa 4x2, então a gente só precisa chegar até esse ponto aqui com o eletroduto. Esse ponto são duas tomadas de telefone em caixa 4x4. Esses pontos são novos, essa daqui é uma caixa de som de teto e esse daqui é um roteador de teto. Deixa eu criar uma vista 3D também para mostrar para vocês esses pontos. Aqui eles estão todos voando, estão em alturas diferentes, cada ponto. Vou colocar aqui em cores consistentes, não salvar o projeto. Aqui a gente consegue ver melhor os pontos de RJ11, RJ45, TV, HDMI, interfone interno e externo, câmera, telefone aqui novamente. Aqui chegando a parte das luminárias. As luminárias, elas são as caixas octogonais com configuração de luminária. Então, no projeto, a gente não vai representar os plafons, as fitas LEDs, as lâmpadas tubulares, a gente vai representar a infraestrutura. Com caixas de passagem, eletroduto. Então, essa daqui, ó, tem característica de luminária para a gente colocar uma tag informando a potência, o circuito que ela está conectada e o interruptor que vai acender ela. Então, essas são as luminárias. A gente não vai pegar uma família de plafon para colocar, uma família de fita LED. As únicas famílias de luminária que a gente tem aqui é essa de piso. Por que a gente tem ela aqui e a gente pode representar ela no nosso projeto? Porque a própria caixinha da luminária já vai servir como uma caixa de passagem, então a gente não vai precisar colocar ali uma caixa além dela. O próprio eletroduto já pode chegar direto aqui no nicho da luminária. E essa daqui, luminária espeto de jardim, a gente pode chegar com somente a fiação conectando até ela, sem eletroduto ou com eletroduto. Isso daí varia de projeto para projeto. A gente tem luminárias aqui com pontos de sobrepor, com dulete. Tem esse quadro para campainhas, dimmer e sensor. Então esse daqui é um pulsador para campainha cigarra, que fica na parte interna da casa. Esse daqui é um dimmer variador de luminosidade. Já é mais difícil a gente encontrar nas residências o dimmer. Esse daqui é um sensor de presença de parede. Esse outro é um sensor de parede de teto. Relé fotocélula para acender as luminárias quando escurece, acender automaticamente. Linhas de sobrepor. Então, a gente manteve as simbologias aqui de interruptor, tomada, ponto de força. E para a parte de lógica também, mas elas são no Condulet, são para projeto com infra aparente. Aterramento estrutural, tem uma família aqui. E anotações. Nas anotações a gente vai ter os textos de 1 milímetro até 2,5. Claro que os textos podem ser criados com outras fontes, tamanhos, cores. Isso daí pode ser personalizado. Tem as cotas, que a gente já deixou parametrizado. Cota para ângulos também, para medir o diâmetro, o raio. Cortes e elevações. Além dessas famílias que eu estou mostrando aqui, a gente também tem os IDRs, disjuntores. Deixa eu buscar eles aqui em sistemas, disjuntor. Olha só, tem mini disjuntor, monopolar, bipolar, tripolar,
tem DPS, e IDR. IDR bipolar e tetrapolar. Então essas são todas as famílias que a gente tem aqui no nosso template e eu vou mostrar uma nova configuração que a gente cadastrou aqui também. Eu criei um modelo básico aqui com tomada, interruptor de sobrepor, só para mostrar essas famílias novas que foram acrescentadas. Aqui a gente tem a vista 3D, caixa de inspeção, o quadro de sobrepor e os conduletes. Mas a configuração que eu quero mostrar é essa da tabela de painéis. Eu vou clicar aqui em editar, tabela de painéis. Uma função que a gente habilitou aqui foi a de alternar as fases. Os alunos pediam muito que a gente colocasse essa opção, porque antes, para a gente fazer o balanceamento das fases, a gente tinha que mover para baixo, mover o circuito para baixo, e aí automaticamente ele perdia sua posição ali, a sequência na tabela. E agora a gente não precisa mais fazer isso. Se a gente quiser mudar a fase do circuito, é só alternar fase. Então aqui ele foi para a fase B, estava na fase A. A gente pode fazer isso para ir fazendo o balanceamento manual dessas cargas. Olha aqui, consegui deixar idêntico o balanceamento. Outra coisa que o pessoal reclamava bastante, que era uma configuração do Revit, que outros templates também, além das versões anteriores do template do curso, apresentam o mesmo problema, que é pegar duas linhas para circuitos bifásicos. Então veja que isso foi resolvido aqui nessa versão. A gente tem um circuito bifásico, olha só, 220, fase terra, é um circuito bifásico, e ele não está pegando duas linhas, ele está pegando uma linha só e um número para esse circuito. Então isso daí já vai facilitar, o pessoal vai conseguir utilizar nos projetos novos, então vai ser muito interessante fazer o teste aí dessa versão 1.5 do template. Lembrando que esse material, esse template não é vendido separadamente. Para você receber o acesso a esse template, você precisa ser aluno do curso Revolução Elétrica. Então, no curso a gente entrega esse bônus para os alunos poderem utilizar esse template nos seus projetos, e esse é o mesmo template que eu utilizo nos meus projetos. Então a gente não vende separadamente porque a gente precisa dar o suporte para quem vai utilizar esse template. Mesmo que você já tenha um conhecimento prévio de Revit, você ainda vai precisar do nosso suporte para utilizar, e a gente sempre está atualizando. Vocês viram que a gente já está na versão 1.5 do template, a gente começou na versão 0.0 e a gente está sempre atualizando e lançando versões melhoradas para os nossos alunos e também colocando mais famílias no Drive, no nosso acervo de famílias. Então me diz aí se você gostou desse vídeo, se você achou interessante esse projeto, esse template na verdade, deixa aí nos comentários e não esquece de me seguir nas redes sociais, que os links estão aí na descrição, tá joia? Até o próximo vídeo.